E esse vídeo aqui foi sugestão de um dos inscritos aqui do canal, como funciona com vários e vários outros vídeos, já foram assim também, os sepultamentos no tempo da República de Veneza. Aliás, eu agradeço aí o comentário de vocês e agradeço a sugestão, porque muitas vezes é uma coisa que eu nem pensava em trazer, né? Os sepultamentos no tempo da República é uma coisa meio inusitada, assim, mas também é muito interessante que a gente saiba como acontecia isso. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, porque tem vídeo todo dia. Se você não ativa esse sininho aí, o vídeo não chega até você. Aí você vai pensar, nunca tem vídeo naquele canal lá, eu vou lá e vou me desinscrever. Então, às vezes, o YouTube ele não vai avisar se você não tiver aí ativo, né, com o seu sininho das notificações. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamar e você é bem-vindo, fica no vídeo até o final, porque tem toda informação, até o final aí para você, informação relevante a respeito disso, que não é só informação, né, pessoal? Informação é aquela notícia boba que a gente vê muitas vezes ali na TV, não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a taxa de juros, o esfaqueamento, esse tipo de coisa, mas isso aqui é, na verdade, uma informação que traz cultura para vocês, né? Enriquece vocês culturalmente, não é só informação, não é informação em lixo, né? Não é informação passageira, na verdade isso aqui é cultura, nem deveria chamar de informação, é cultura. Vamos lá, olha só, os sepultamentos na República de Veneza eram influenciados por vários fatores, tá? Incluindo religião, status social e espaço limitado, ou seja, depende, né? Depende de onde estava ali o sepultamento, às vezes não tinha muito espaço também. Vamos ver. Nós sempre temos que nos dar conta que existiu o quê? Existiam duas facetas do Vêneto, tá? Existem ainda hoje, que é o Vêneto do mar e o Vêneto da terra firme. E o que eu quero falar com isso? É o Vêneto que está mais ali na capital, Veneza, e o Vêneto que está mais no interior, que geralmente é aquele dos nossos imigrantes. Os venezianos, eles vieram muito pouco para o Brasil ou em qualquer outro lugar, eles emigraram muito pouco, tá? Quem mais participou dessa onda aqui de imigração que teve que sair foram os camponeses. Então, primeiro vamos analisar como funcionava isso na capital. Claro que muitas coisas que eu vou trazer aqui na capital servem também para o interior e eu não vou repetir elas lá no interior, tá? Igrejas e conventos lá na capital em Veneza. Muitos vênetos eram enterrados em igrejas e conventos. A cidade, aqui a gente está falando sobre Veneza, né? A cidade tinha uma grande quantidade de igrejas ornamentadas e ricas em arte. A República de Veneza sempre deu muito valor em fomentar a arte, né, no estado. E esses locais frequentemente serviam como locais de sepultamento para as pessoas mais abastadas e influentes da comunidade. Então, geralmente não era qualquer um que era enterrado numa igreja ou num convento, tá, pessoal? Ilhas de sepultamento existiam também. O que acontece? Devido à escassez de espaço em terra firme, para quem não conhece Veneza, abre o Google Earth e vê ali que são ilhas, né, perdidas e pouca terra firme, pouca terra ali, tá? Pouco solo. Então, Veneza utilizava as ilhas vizinhas para sepultamentos. Uma das ilhas mais famosas é a ilha de San Michele, que se tornou um cemitério centralizado para a cidade. A ilha ainda é um cemitério nos dias de hoje, em funcionamento, e contém túmulos de várias personalidades importantes da República de Veneza. Existiam, claro, essas sepulturas em solo também, algumas pessoas eram enterradas em solo, especialmente em igrejas e mosteiros, como a gente já viu. No entanto, devido às limitações de espaço e à preocupação com a saúde pública, porque Veneza tinha um histórico meio ruim, né, com pestes, com esse tipo de coisa, principalmente porque era um porto. Então, com essa preocupação com a saúde pública, o sepultamento em solo urbano foi gradualmente restringido, tá? É melhor não fazer isso porque a gente já teve muito problema e vocês sabem que a peste sempre, né, não foi só a peste bubônica, foram várias outras aí que Veneza teve e que ceifou
praticamente a cidade inteira, né? Muitas dessas peças aí. Então eles aprenderam ao passar dos séculos que não era legal conviver com os mortos enterrados em qualquer canto ali, tá? Classe social e estilo do túmulo, isso aqui também contava. O estilo e a elaboração dos túmulos variavam de acordo com a classe social e a riqueza da família. Pessoas mais influentes muitas vezes tinham túmulos mais elaborados e ornamentados, enquanto pessoas comuns podiam ter túmulos mais simples. Cerimônias e rituais religiosos. Como isso funcionava? Os sepultamentos eram realizados de acordo com os rituais religiosos da época, missas fúnebres e cerimônias religiosas eram comuns e a igreja desempenhava um papel central nos processos de luto e sepultamento. O cristianismo, obviamente, era muito mais importante, pelo menos estava muito mais importância em nível de sociedade naquela época do que hoje, digamos assim, né? Principalmente na Europa. Hoje em dia na Europa parece que não se dá tanta importância ao cristianismo, mas naquela época eles eram cristãos ferrenhos. Memoriais e monumentos. Em algumas igrejas e locais de sepultamento foram construídos memoriais ou monumentos em homenagem às pessoas falecidas. Esses memoriais muitas vezes apresentavam inscrições, brasões de armas e outras decorações que destacavam a identidade e a história da pessoa falecida. Então vamos lá para a nossa última parte, que é aquela que fala principalmente dos nossos familiares, aqueles que estavam no campo, né? Os colonos. Então, eu só destaquei algumas coisas diferentes daquilo que eu trouxe para vocês em relação à capital, porque muitas coisas eram parecidas, tá? No campo, existia ali também o sepultamento em igrejas e cemitérios paroquiais. Se destaca aqui que, assim como em outras partes da Europa, muitos habitantes do Vêneto eram sepultados em igrejas locais e cemitérios paroquiais. Para quem não sabe, os nascimentos também eram registrados nas paróquias, nas igrejas. Muitas vezes a gente precisa lá buscar a certidão do antepassado lá na paróquia e tal, né? Esses locais eram considerados sagrados e proporcionavam um local de repouso para os falecidos dentro de um contexto religioso. Então, certamente, eu dou a minha sugestão aqui, que provavelmente o sepultamento em igrejas acontecia ali para as pessoas que tinham mais dinheiro, que eram pessoas mais importantes, né, da sociedade, e nos cemitérios paroquiais acho que servia mais para a população local, tá? Serem enterrados às voltas ali dos cemitérios paroquiais. Sepultamento em solo sagrado, como funcionava? A crença na santidade da terra, consagrada muitas vezes, levava ao sepultamento em solo sagrado como terrenos próximos a igrejas. Essa prática era vista como maneira de garantir que os falecidos tivessem um lugar de descanso adequado e respeitoso. Então se acreditava nisso, se enterrava próximo à igreja, porque a igreja se acreditava que a alma, né, a alma da pessoa ali era encomendada, e próximo da igreja era um campo santo em que a pessoa tinha, né, aquele descanso melhor, né, a sua alma estava em paz, daquele jeito ali próximo à igreja, aos santos, enfim, próximo ao templo de Deus, né? Variações regionais. É importante a gente destacar aqui, é importante notar que as práticas funerárias poderiam variar em diferentes áreas do Vêneto, tá? Cada comunidade podia ter suas próprias tradições e costumes relacionados ao sepultamento, mas não fugia muito do que a gente já acabou vendo aqui, tá, pessoal? Não fugia muito, óbvio, alguma coisa singular, alguma coisa ali típica poderia se ter, e são coisas muito locais que às vezes é difícil da gente trazer, né? Tudo tão assim particular, mas no geral funcionava desse jeito que eu falei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês têm uma sugestão para um outro vídeo com esse tipo de pauta aqui interessante para eu trazer para vocês. E claro, né, deixa o seu comentário. Se você não tiver um comentário, deixa um emoji, o leão, né, o leão do Vêneto ali, tem um emoji bonito ali do leão do Vêneto, porque assim o YouTube considera que você realmente gostou do vídeo, não só curtindo, né, não só se inscrevendo no canal, que são coisas fundamentais, mas também deixando o seu comentário, por mais que seja apenas um emoji, o YouTube considera também como uma interação importante aí com o canal. Eu agradeço muito vocês sempre por estarem aqui, sempre assistindo todos os dias esses vídeos que eu faço, e tchau, tchau, strucou.